Muito boa tarde. Começa agora a Praça do Município, programa de 28 de outubro de 2021. A Praça do Município é um programa semanal na Diana FM, com deputados da Assembleia Municipal de Évora. Esta semana contamos com a presença, ou melhor, com a participação à distância, novamente, por causa da pandemia, a participação à distância de António Gavela, da CDU, José Santos, do PSD, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora e Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, bem-vindos. Ora, como habitual, começamos pelas notas de abertura e é o António Gavela a começar. Boa tarde, António Gavela. Boa tarde para todos os colegas de debate e também para o Sérgio. Uma referência simbólica e importante sobre a questão ainda da pandemia e até que ponto a terceira idade está a começar a dar respostas e a sair deste confinamento quase eternizante a que foi votado. Em São Miguel Machede, esta semana realizou-se no âmbito do mês do idoso um convívio que trouxe os mais idosos para a rua, que tiveram animação cultural, tiveram um lanche e conviveram. Isto é um sinal importante de que podemos estar de regresso a uma vida mais normal e mais, digamos, envolvente e que as comunidades, sobretudo as comunidades rurais, estão precisas, estão necessitam. Por outro lado, referi também que Évora, ao contrário do que a propaganda diz de alguns partidos da cidade e de que está estagnada, continua a acontecer coisas na cidade importantes durante o mês de outubro. O Congresso dos Agentes de Viagens da Irlanda, o Congresso Nacional da Bioquímica, a inauguração da secção regional do Alentejo da Ordem dos Arquitetos, o prosseguimento das obras do Salão Central para recuperar o centro histórico e o património da cidade, o programa Erasmus, que reuniu 4 alunos e professores de 4 países europeus no âmbito de uma cooperação com a Escola Ferreira Patrício, o encontro empresarial Luso-Andaluz, o Évora Teatro Fest, a Feira Medieval. Era um pouco isto, dizer que Évora, é evidente, numa conjuntura difícil, continua dinâmica e a desafiar o futuro. E é por isso que consideramos que é importante que se chegue ao mais possível a perspectivas de trabalho e desenvolvimento futuro. Era isto que queria referir como nota de abertura. Seguimos para a nota de abertura do José Santos, do PSD. Boa tarde, José Santos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas do painel e boa tarde também ao auditório da Rádio Diana. Enfim, eu queria só fazer uma nota rápida sobre o tema ainda do programa anterior, no qual eu não participei, em função aqui do regime rotativo, e sem querer estar a repisar muito no tema da eleição da mesa da Assembleia Geral, da Assembleia Municipal. Eu só queria contrariar um pouco o argumento que, de certa forma, ficou no programa, que o facto, enfim, de terem sido apresentadas várias listas, e em concreto também a coligação PSD-CDS ser apresentada uma lista à mesa da Assembleia Municipal, ser entendido como uma espécie de retrocesso a um problema democrático. Eu acho precisamente o contrário. Numa situação em que não houve uma maioria absoluta, portanto, o partido que venceu a eleição à Assembleia Municipal, o Partido Socialista, venceu apenas com maioria relativa, é perfeitamente saudável. Isso aconteceu em variedíssimas autarquias em vários pontos do país, que, neste caso, a coligação PSD-CDS tenham entendido apresentar a sua lista, que, por sinal, teve 10 votos, ou seja, duplicou a sua base de eleição, e se a eleição tivesse sido na sexta-feira, como aliás eu acho que devia ter sido, provavelmente até teria tido mais. Portanto, sem dramas, a democracia constrói-se todos os dias, a democracia é uma coisa viva, dinâmica, portanto, aquela ideia que tem que ser assim, porque sempre foi assim, se não for assim é uma catástrofe, é um drama. Não houve drama nenhum, a mesa foi eleita, o professor Jorge Araújo é o presidente da mesa da Assembleia Municipal, desejamos-lhe obviamente a melhor sorte e prestar-lhe todo o apoio necessário, mas houve um momento de afirmação, de conjugação de forças, de afirmação de projetos a seguir às eleições. Eu penso que isso fortaleceu a democracia local e queria, enfim, com toda a simpatia por quem expressou uma opinião diferente,
no programa anterior, deixar esta nota. Obrigado. Muito bem, fica registada esta posição do José Santos do PSD. Agora a nota de abertura do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde, Joaquim Faria. A sua nota de abertura. Pedia-lhe que ligasse o microfone. Muito bem, agora boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos colegas de debate, ao Sérgio e ao vasto auditório da DNFM. Nesta nota de abertura tenho 3 pontos que gostava de referir. Um deles provém de várias reclamações que têm vindo a debate por parte dos nossos municípios, nomeadamente relativamente aos lixos, e eu sou muito de falar de exemplos, e vou dar como exemplo um caixote do lixo que está junto ali na zona do bairro do Moinho e que fica até junto ao restaurante do Moinho, e que não se compreende como é que a 20 metros de 2 contentores de lixo existe um contentor de lixo daqueles de profundidade, e estes 2 estão ali a céu aberto, provocando maus cheiros, os animais que estão junto e que aparecem ali vão mexer naqueles restos, digamos assim, de comida e tudo mais. Não se compreende porque é que ainda continua a estar ali aquele lixo ali assim à mão de semear, se pode usar o termo, quando já existem caixotes do lixo subtérreos ou subterrâneos que permitiam, então ali a 20 metros, não faz sentido aquilo ainda estar ali, ou até porque há espaço faziam também ali um subterrâneo, ou então retiravam aquilo dali e usavam os subterrâneos que já lá estão, que não estão assim tão longe como isso. Um outro ponto que também surgiu esta semana tem a ver com, mais uma vez, já foi amplamente dito desta forma, a questão da informação que a Câmara passa aos seus municípios. Há que melhorar. Começaram a fazer umas obras provavelmente necessárias novamente junto às Portas de Moura e noutros locais da cidade. Terão as suas razões, evidentemente. Existe informação, ela existe na internet, mas ela não chegou aos municípios. E desta vez até houve municípios que ficaram sem poder utilizar o seu meio de transporte diário e normal para ir para o trabalho, porque quando chegaram estavam lá as máquinas e estava o terreno todo vedado. É uma chamada de atenção para as pessoas da Câmara que cheguem mais facilmente junto dos municípios, e tendo tantos e tão bons órgãos de comunicação social, nomeadamente a DNFM, onde estamos, podiam utilizar estes meios para chegar mais perto da população e para que evitasse este tipo de constrangimentos aos nossos municípios. E por último, nesta nota de abertura, não queria deixar passar o nosso estimado eburense e cavaleiro, que ganhou mais um troféu em Espanha, o famoso Vasco Miranda Godinho, que é mais uma celebridade da nossa praça, que leva lá fora bem alto o nome de Portugal e também de Évora, e que convinha enaltecer aqui os préstimos que este cavaleiro tem feito na nossa praça. Tenho dito, obrigado. A última nota é do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel e boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. 3 notas de abertura. A primeira, para sublinhar que no passado dia 24 de outubro, domingo, assinalou-se o Dia Municipal para a Igualdade. São vários os municípios do país que assinalam este dia com ações individualizadas, mas também aproveitam este dia para explanar os seus planos de ação para mitigar as diferenças de género que ainda existem na nossa sociedade, nomeadamente expondo aquilo que são as ações do Plano Municipal para a Igualdade de cada município. Sabemos que em Évora está a ser elaborado já há algum tempo o Plano Municipal para a Igualdade, algo que esperamos que venha a ter a luz do dia o mais depressa possível, mas deixar nota que neste dia houve uma total ausência de informação à população por parte do município de Évora, sem assinalar este dia, sem ter qualquer ação concreta, sem eu sequer o referir, e isso é digno de nota. Uma segunda nota de abertura para
assinalar que passou um mês desde as eleições, mais de um mês desde as eleições autárquicas, e continua a não haver delegação de competências no Presidente de Câmara, nem atribuição de pelouros aos vereadores. Julgo que este impasse, passado um mês, é excessivo. Voltamos a ficar, Évora fica novamente marcada pela negativa, somos o único município do distrito sem atribuição de pelouros, e isso quer dizer alguma coisa. E querendo dizer alguma coisa, julgo que já deveria ter havido uma posição pública por parte do Sr. Presidente da Câmara, dando explicações à população, ao povo éborense, sobre este impasse e o que é que está a ter em termos de negociações na atribuição de pelouros. Claro que não vai pôr na praça pública aquilo que é negociação, mas dar alguma justificação aos éborenses e às éborenses sobre aquilo que está a acontecer, porque de facto começa a ser já demasiado estranho não haver atribuição de pelouros nem a delegação de competências no Presidente, que é muito importante para o Presidente também poder atuar em democracia, de saber que competências tem delegadas em si. Última nota, para o adiamento da eleição do Presidente e vice-presidentes da CIMAC, o adiamento desta decisão, algo que não se compreende, e não se compreende aquilo que vem na nota da imprensa da CIMAC, que mais uma vez traz esta confusão, que querem misturar o número de presidências de Câmara com o número de eleitores e com o peso que cada município tem, algo que aconteceu no passado, como se sabe, naquela atrapalhada que deu uma presidência bipartida entre Calixto e Pinto de Sá. Eu relembro que é o Conselho Intermunicipal que decide, que são um Conselho Intermunicipal constituído por 14 presidentes de Câmara, e são eles que decidem. Cada presidente de Câmara tem um voto, e o voto vale exatamente a mesma coisa. Não se compreende este impasse, e espero que rapidamente também este impasse passe à história, à semelhança do impasse na atribuição de pelouros na Câmara Municipal de Évora. Muito obrigado, terminamos a primeira ronda. Ora, temos na nossa ordem de trabalhos dois temas. O António Gavela, da CDU, é quem traz o tema, o outro tema, depois de discutirmos o da rádio tem a ver com o diferente que há entre PS e CDU relativamente aos executivos das uniões de freguesia Malagueira, Horta das Figueiras e Bacelo e Senhora da Saúde. E o outro tema do António Gavela, da CDU, é o Orçamento do Estado para 2022. Já lá vamos primeiro a este tema mais local. O PS ganhou nas eleições autárquicas de 26 de setembro estas duas uniões de freguesia, com maioria relativa, com 4 eleitos, mas a CDU contesta, e o Movimento Cuidar de Évora também já contestou, através de comunicados, que estes executivos tenham sido constituídos com 5 elementos do PS. António Gavela, começava por si, quer explicar os argumentos da CDU? Só uma pequena nota em relação à questão que o Joaquim Faria colocou. A CDU considera que um dos fatores que a penalizou relativamente às últimas eleições, umas foi a questão do lixo e outra é a questão de comunicação. Nós temos consciência de que há déficits em termos de comunicação e estamos a fazer um esforço nesse sentido para que, digamos, os éborenses possam ter a informação e as condições de higiene que merecem. Portanto, é isso que eu queria dizer. Sobre a questão das negociações que o Bruno Martins referiu, portanto, elas estão em curso. Houve aqui, não houve delegações portanto, o José Santos poderá referir, se quiser, esta questão. Portanto, o negociador do PSD ausentou-se do país, o Sim, e então, digamos, isso vale o que vale. Em política não há, digamos, o tempo é curto, mas em grande parte não é por vontade da CDU que a questão não está resolvida, porque propostas existem desde há tempo. Não tivemos, foi posição do PSD em tempo útil para tratar dessa questão. Houve reuniões com o PS que evoluíram, portanto, que chegaram a uma conclusão. O PSD, infelizmente, elas estão agora a ser digeridas, portanto, dirimidas no sentido de que os pelouros possam ser distribuídos e, como o Bruno disse, já é tempo de que a cidade saiba quem é quem e que responsabilidade e como é que o poder autárquico está distribuído. Mas sobre a questão dos executivos, eu vou tentar ser muito breve, porque isto é uma história recambolesca que importa que nós tratemos com rigor, porque o PS
apesar de ter menos votos em 2017 do que agora, e porque a CDU perdeu votos, elegeu quatro mandatos nas uniões de freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras e Bacel e a Senhora da Saúde, o que lhe dava um executivo com 4 mandatos. Portanto, a posição da CDU relativamente a esta questão foi dizer ao PS que não estava interessado, que o PS devia governar, que a CDU não iria integrar o executivo. Isso foi transmitido ao PS logo à cabeça, quando foi contactado. Competia, portanto, ao PS dentro da legalidade, dado que não obteve maioria absoluta, porque a maioria absoluta para o executivo são 5, e são 7 na Assembleia de Freguesia, e o tem 4, encontrar uma solução com os partidos que compunham a Assembleia de Freguesia, nomeadamente o PSD, o Movimento Cuidar Évora, portanto. E há aqui uma situação que não digo que seja inédita no país, mas houve tentativas de situações semelhantes no país, já sabemos, é que para a constituição das juntas de freguesia, a lei diz muito claramente isto, a lei 169, no 99, no artigo 9, diz muito claramente esta questão. A substituição dos membros da Assembleia de Freguesia que irão integrar a junta, seguir-se-á imediatamente à eleição dos vogais desta, procedendo depois à verificação de identidade e à eleição da mesa. O que é que quer dizer? A eleição dos vogais tem que ser feita pelos membros da Assembleia que foram eleitos. E não há substituições, mesmo pelo processo uninominal ou por listas. O que é que acontece aqui? O PS, com a conivência de partidos da Assembleia de Freguesia, foi substituindo à medida que eram eleitos membros para o Executivo. E o que é que isto deu na prática? Utilizando um processo uninominal, portanto, colocou 5 membros do PS no Executivo quando só tem 4 mandatos. Portanto, nós consideramos que isto é uma adulteração dos resultados eleitorais. Quem tem 4 mandatos não pode ter um executivo com maioria absoluta de 5 elementos, tem mais um elemento que não foi eleito, e que, portanto, é um atentado à nossa democracia. Portanto, isto em termos democráticos não pode acontecer. E o que aconteceu no passado dia 18 é muito grave porque assim não era necessário haver eleições. O processo são mecanismos, são expedientes que não respeitam a lei, não é necessário haver eleições. A CDU já apresentou a impugnação deste processo, que está junto das entidades competentes, mas sobretudo nós esperamos que haja bom senso nisto, não é? Há um comunicado do PS que saiu ontem. E que acusa a CDU de não querer fazer parte da solução. Sim, mas isso não legitima a atropelar a lei, não é? Mas que a certa altura o comunicado diz que e reconhece, digamos, a ilegalidade, em que a certa altura diz que este processo será fácil de ultrapassar se quando as entidades competentes nesta matéria reconhecerem alguma irregularidade no processo. Portanto, diz o comunicado do PS. Portanto, eu penso que isto não é bom para a democracia, não é bom, e os eleitores ficam sem saber, digamos, como é que estas coisas... E é a política que fica em causa. O problema está aí, é que ficamos todos em descrédito. Disse. Ora, o PS não está hoje no programa, devido ao sistema de rotatividade, enfim, mas haverá certamente outras alturas para, enfim, dar aqui a sua posição. Ora, eu vou avançar para o José Santos, do PSD, que vê, como é que vê, estando o PSD fora desta disputa, porque pelo menos ainda não nos chegou a qualquer posição em relação à constituição dos executivos destas duas juntas de freguesia, como é que olha para este diferendo entre CDU e PS? De facto, esta é uma situação um bocadinho, quer dizer, estranha.
nós temos que perceber, eu compreendo, enfim, aquilo que o Dr. Gavela disse. É verdade que a eleição por sufrágio universal é para a Assembleia de Freguesia e não é para a Junta de Freguesia. Eu acho que aquilo que se colocou na eleição dos executivos foi uma indisponibilidade, incluindo da coligação e do PSD, uma indisponibilidade para tomarem parte do executivo. Penso que essa indisponibilidade foi também da própria CDU. E, portanto, ali a questão que se colocou, eu penso que primeiro todos os eleitos tomaram posse na Assembleia de Freguesia e só depois, penso que isso está refletido nas atas, eu confesso que não conheço as atas, mas foi como foi transmitido. Depois as pessoas foram eleitas para a Junta de Freguesia, para o Executivo não é eleito, não é? Os eleitos são para a Assembleia de Freguesia, o órgão que é posto a sufrágio, a constituição do órgão que é posto a sufrágio universal é a Assembleia, não é a Junta, e portanto com a indisponibilidade de outras forças políticas de assumirem o quinto lugar, enfim, gerou-se ali uma situação que de facto parece paradoxal e que dá, de facto, a interpretações legais diferentes ou diversas. Eu parece-me, de facto, essa contradição que o Dr. Gavela falou parece óbvia, ou seja, se há, de facto, como é que pode haver mais um membro no Executivo do Partido Socialista quando o número de eleitos é inferior, mas também é verdade que a eleição por sufrágio universal dá-se para a Assembleia de Freguesia e não para a Junta de Freguesia. E há que somar este dado que é importante, é que perante a indisponibilidade das outras forças políticas em assumirem o quinto lugar, quer na Junta de Freguesia, quer na União de Freguesias de Bacila Senhora do Sul, quer na Malagueira ou das Figueiras, então o órgão nunca se constituiria, ficaria ad eterno sem se constituir. É uma ótima questão para a senhora juíza do Tribunal Administrativo Fiscal de Beja se pronunciar, porque eu penso que perante interpretações diferentes, de uma realidade de facto não é fácil de interpretar, eu diria que, enfim, o PCP muito legitimamente, penso que o Governo Pedro Deva também já expressou essa discordância, mas a CDU muito legitimamente entendeu, aliás, os tribunais existem para isso e as questões do contencioso eleitoral são urgentes e, portanto, haverá certamente uma decisão com uma rapidez e, portanto, vamos aguardar para saber qual é, enfim, a posição do Tribunal. Eu, de qualquer forma, independentemente da questão legal, penso que haveria toda a vantagem em haver aqui alguma estabilização, seja ela qual for, do funcionamento e da constituição dos vários órgãos, quer a Câmara Municipal, quer estas juntas de freguesia, porque, de facto, aliás, nós temos visto nestas últimas semanas um conjunto de acordos que foram feitos noutras câmaras municipais, penso que todos nós temos estado atentos a essa realidade, com até coligações, em alguns casos, improváveis e, portanto, houve certamente ali uma capacidade das diversas forças políticas em conseguirem chegar a um mínimo denominador comum, que é, de facto, olhar para a cidade, olhar para os problemas da cidade, olhar para a necessidade de se começar a atuar, de se começar a decidir. Enfim, já basta eventualmente o país, enfim, cair numa situação de instabilidade. Não precisamos de somar à instabilidade mais instabilidade. Portanto, eu também deixava esta nota. E no caso dos executivos, enfim, que foram eleitos... Já agora, José Santos, deixe-me fazer uma pergunta. O PSD tem sido acusado de não querer fazer parte da solução. Na Assembleia Municipal para a mesa aconteceu isso. Nas juntas de freguesia penso que também ficou essa ideia no ar. Como é que responde a isso? Não, o PSD apresentou uma solução para a Assembleia Municipal. Eu tenho uma leitura completamente contrária, ou seja, saiu perdedora, a democracia a funcionar, mas nós apresentámos uma solução que era a nossa. O que nós quisemos. Não, mas não quis fazer parte da mesa juntamente com os outros partidos. Sim, não queríamos porque não houve uma maioria absoluta, houve uma maioria relativa e entendemos que não devíamos. Apresentámos uma solução, apresentámos uma proposta, não saiu vencedora, é a democracia a funcionar, tudo bem. Eu creio que é necessário, já basta a instabilidade do país, é necessário todas as forças políticas, enfim, sem exceção, forças políticas e movimentos cidadãos, definirem e pensarem como é que podem dar o seu contributo a alguma estabilidade que permita a Câmara começar a funcionar, começar a tomar decisões e enfim, a vida continua. Pronto, esta questão das juntas de freguesia, os executivos estão eleitos, mas enfim, com
impugnação ou com esta pretensão de impugnação, de quem vai decidir se há impugnação ou não, é obviamente o Tribunal dos Executivos. Assumamos aqui uma terceira situação, uma outra situação, fica na dúvida, porque estes executivos vão começar a tomar decisões, e se houver aqui alguma decisão contrária, as decisões são nulas, não é? E, portanto, é mais um elemento de preocupação que eu deixava aqui aos colegas de painel. Muito bem. Ora, Joaquim Faria, o Movimento Cuidar de Évora, também, se queixou, falou em irregularidades na constituição dos executivos destas juntas. Na nossa opinião, efetivamente as coisas não correram dentro daquilo que nós entendemos que fosse a devida interpretação da lei de 169/99. E, tal como disse o Dr. Gavelas, nós também entendemos que está ferida esta tomada de posse dos órgãos executivos da Junta por não se ter sido cumprido aquele artigo. No entanto, nós não sabemos, porque existem outras entidades com melhor entendimento sobre estas coisas, e nós aquilo que fizemos foi dar a conhecer essas entidades, saber se a interpretação que nós fizemos deste mesmo artigo estava correta ou não, porque queremos saber onde é que nós podemos ou não estar errados, porque nós não sabemos. Aquilo que interpretamos é que aquela tomada que foi feita nestas duas assembleias municipais, nestas tomadas de posse, não vai de encontro à nossa leitura deste artigo. A ser assim, não nos podemos pronunciar muito, porque existindo vários entendimentos, quem poderá deliberar são os órgãos competentes para isto, neste caso o Tribunal Administrativo, para quem vamos remeter esta situação, para tentar perceber qual é que é o entendimento destes órgãos, para nós sabermos se realmente a nossa posição foi a correta ou não foi a correta. O que está aqui em causa para o MCE tem a ver um pouco com a demonstração clara daquilo que os eleitores fizeram. Ou seja, os eleitores votaram em 4 elementos. Não votaram em 5, nem em 9, nem em 8. Votaram em 4. E as regras dizem que esses 4, depois de tomarem posse do Executivo, certo, poderão ser substituídos pelos seus suplentes para que a Assembleia Municipal não fique sem elementos que foram eleitos. E não diz mais ou muito mais do que isto. E o nosso entendimento é que são 4 mais 4 e não são 4 mais 5 ou 5 mais 4, que daria 9. Por isso temos que recorrer a quem sabe para, evidentemente, saber se aquilo que foi feito está de acordo com a legislação ou não. Nós entendemos que não, e por isso vamos remeter isso para entendimento. Claro que aquilo que o Tribunal e as entidades competentes decidirem, nós acataremos sem qualquer tipo de controvérsia, mas quando entendemos que os municípios não estão a ser devidamente respeitados, temos que fazer aquilo que nos compete, que foi isso que nos elegeram, que Acha é tentar defendê-los. Há pouco o António Gavela, da CDU, falava em adulteração dos resultados. Acha isso? Acha que com esta composição dos executivos foram assim adulterados os resultados das eleições ou não? O que nós achamos, dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento, é que a lei não foi cumprida, por isso estamos a pedir a instituições que sabem para nos esclarecerem sobre essa dúvida. Não estamos aqui a dizer que fez bem ou que fez mal. Nós temos as nossas dúvidas, temos as nossas interpretações, achamos que o povo não está a ser devidamente clarificado sobre a situação. Como tal, queremos que essa clarificação fique bem clara. Queremos o entendimento das entidades competentes para chegarem à nossa beira e dizerem: vocês têm que entender que isto foi feito dentro da legalidade. E nós faremos transmitir isso aos municípios, dizendo: não, o PS agiu em conformidade com a lei, ou não, o PS não agiu em conformidade com a lei. Porque o MCE, e agora aproveitando este bocadinho que ainda me resta de falar, para a Assembleia Municipal tomou exatamente o mesmo tipo de posição. Existem 3 forças maiores que a nossa representadas na Assembleia Municipal. E se teria que haver alguma pluralidade, e podendo fazer aquilo que nós sempre entendemos que devemos fazer, que é
os eleitores elegeram aquelas 3 forças, se são 3 os lugares na Assembleia Municipal, o que fará sentido é que essas 3 forças, para haver uma pluralidade de partidos na Assembleia Municipal, tomassem as suas posições. O movimento nunca iria tomar partido de uma Assembleia Municipal unipartidária. Aliás, isso foi dito desde a primeira vez, porque nós queremos que cada vez mais o povo seja devidamente representado nos órgãos que elege. E entendemos que as 3 forças que foram mais representadas deveriam ser elas a constituir a Assembleia Municipal. Coisa que, surpreendentemente, nas reuniões viemos a saber que cada um dos partidos mais votados decidiu apresentar a sua própria lista e que não ia de encontro à pluralidade de critérios que o MCE entendia. Ou seja, nós, o MCE, entendemos que as forças não estavam devidamente representadas pelas pessoas que votaram nelas. E por isso tomámos a posição que tomámos, que foi não fazer parte do Executivo, até porque entendemos que as outras 3 forças que são mais votadas é que têm mais esse direito, porque foi isso que as pessoas pediram. Não pediram para o MCE fazer parte de qualquer tipo de Executivo. E nós só estamos aqui para fazer representar aquilo que entendemos que a população pretende para o nosso Conselho, o melhor que sabemos. Muito bem. Agora é o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. A sua opinião relativamente a este diferendo? É curioso e fica confuso. Portanto, fica a saber que o Movimento Cuidar de Évora acha que se numa junta de freguesia a primeira força fosse a CDU e a segunda o Chega, eles teriam que se entender à força e os outros teriam que ficar de fora da solução. Acho curioso e acho que mostra a impossibilidade de haver acordos se pensarmos assim. Também aqui referir que o MCE, o Movimento Cuidar de Évora, na Assembleia Municipal, para a mesa da Assembleia Municipal, colocou-se de fora, mas depois votou numa lista unipartidária, que foi a do PSD-CDS. Isso também que fique claro, não votou em branco, votou na lista do PSD-CDS. Mas eu, antes de fazer um comentário, gostaria de perguntar a cada um dos representantes dos partidos que estão aqui, uma vez que, infelizmente, o Bloco de Esquerda não tem representantes nestas Assembleias de Freguesia, como é que cada partido votou para a constituição deste Executivo? Se me pudessem responder. Não sei se querem aceitar o desafio do Bruno de responder a esta questão, António Gavela. António Gavela, penso que o CDU, sabes que votou contra, não é? Não, nós abstivemos em todas as votações, porque, digamos, porque isto há aqui um aspecto que é, isto é tão improvável de acontecer. O que é que aconteceu? À medida que eram eleitos os vogais para o Executivo, eles iam sendo substituídos imediatamente, sem sequer dar informação. Isso, se calhar, os meus colegas da CDU deviam ter perguntado, mas pronto, sem sequer se dar informação de que partido representavam. E quando os vogais do Executivo da Malagueira estão os 5, eu que já ando nisto há muitos anos, imaginei que eram 4 do PS e um do PSD, porque o PSD acabou por ser eleito para a mesa da Assembleia de Freguesia, não é? Depois é que percebi que tinha havido este milagre de transformar 4 em 5. A posição nossa na Assembleia foi de nós não queremos o poder, digamos, aqui. O que foi muito claro é que estávamos contra o processo. Digamos, votámos contra, digamos, a metodologia e o processo e ficou, e está nas atas, que era um processo nulo e ilegal que não muito respeita bem a lei. E, portanto, foi a situação que... Muito bem. José Santos, quer responder ao Bruno Martins? Confesso que não sei qual foi a orientação do voto do Vitor. Estou a ser verdadeiro, não sei mesmo. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Em resposta ao Sr. Bruno Martins, tenho-lhe a dizer o seguinte. Sim, efetivamente, se o MCE entendesse que fossem mais votados a CDU e o Bloco de Esquerda, e se entendêssemos que isso era o melhor para a população, provavelmente até aceitaríamos para a Assembleia Municipal que assim fosse. Da mesma forma que também não sei exatamente qual é que foi a orientação de voto nestas juntas de freguesia, embora daquilo que eu consegui apurar, o MCE não votou contra a situação dos 4 primeiros que foram eleitos e corretamente eleitos e que tomaram posse depois no Executivo da Junta, mas que votaram contra no 5º elemento e nos nomes propostos, porque tem que lembrar
que foi uninominal e não foi por qualquer tipo de lista ou o que é que fosse. Assim sendo, nós estivemos contra na posição, no nome solicitado para o quinto elemento da junta de freguesia, das duas juntas, não foi só da Malagueira, foi também na do Bacil, e não votámos contra da tomada de posse dos 4 nomes primeiros que foram sugeridos. Muito bem, não sei se o José Santos ainda quer dizer alguma coisa sobre a... Não estamos a ouvir, José, liga o microfone. Não queria deixar a Agora pergunta, sim. Não queria deixar a pergunta do Bruno sem resposta, como é óbvio, e sim, o quinto elemento foi aprovado com os nossos votos, pelo menos na Malagueira e Horta das Figueiras. Não consigo confirmar se também foi na segunda do Bacil, mas na Malagueira e na Horta das Figueiras foi. Muito bem, Bruno. Obrigado. Estão as respostas? Certíssimo. Ora bem, antes de mais, apesar das divergências que são públicas e que acho que a campanha foi exemplar nesse sentido, em cada partido, movimento, coligação partidária, ligações partidárias, a campanha foi clara, a mostrar as divergências. Eu devo deixar aqui uma nota de honra aos eleitos da CDU nestas duas assembleias de freguesia, que foram os únicos que deixaram em ata, pelo que sei, e pelo que agora me foi confirmado, o facto de estarem a assistir uma clara, na seu entender, uma clara irregularidade, e portanto quiseram deixar isso em ata e portanto louvar esse aspecto. Acho que a situação é óbvia, quer dizer, apesar de ser feita uma eleição uninominal, a eleição para os membros do Executivo é feita de entre os membros eleitos para a Assembleia da Freguesia, e, portanto, fazer este milagre, não da transformação das rosas, mas da transformação de eleitos, acho que é de uma criatividade imensa, para não dizer outra coisa, e, portanto, acho que, ainda que, não sendo jurista, admito que possa haver uma interpretação muito aberta da lei que permita isto, duvido, mas pronto. Mas eu não queria ir tanto pela questão jurídica, mas pela questão política. Porque, de facto, precisamos de uma solução governativa para estas assembleias de freguesia. E aquilo que fica claro, também neste debate, ficou claro nestas primeiras reuniões, e fica claro também no debate de hoje, ao que me parece, é que não existe solução governativa para estas duas assembleias de freguesia, caso o Tribunal diga que o PS cometeu uma ilegalidade. Porque todas as forças partidárias que estão nestas assembleias de freguesia estão de fora de qualquer hipótese de integrar o Executivo. E, portanto, a pergunta que fica a todos os partidos, incluindo aqueles partidos que estão na oposição, é: qual é a solução para a Malagueira e Horta das Figueiras e para o Bacil e Senhora da Saúde? Aquilo que eu sei, aquilo que o Bloco de Esquerda já fez no passado, nomeadamente no Bacil e Senhora da Saúde, onde só tinha um elemento na Assembleia de Freguesia, foi muito claro. Para permitir uma solução de governação, porque a CDU só tinha 4 eleitos e não ousou fazer o milagre da transformação de eleitos no Bacil e Senhora da Saúde, falou connosco e nós informámos a CDU quais eram as nossas condições e informámos a população de qual era o nosso caderno de encargos para integrarmos aquele Executivo. Acho que também é a responsabilidade dos outros partidos que têm assento na Assembleia de Freguesia arranjar uma solução de governação para estas freguesias, que são as maiores freguesias do Concelho de Évora. E, portanto, era bom que ficasse clara a parte da questão legal, quais são os cadernos, qual é o caderno de encargos de cada força política para poder fazer parte de um eventual executivo. Ou se nem sequer quer apresentar caderno de encargos. Como o Movimento Cuidar de Évora, já foi claro, os dois partidos que estão acima de nós, que se resolvam, que nós ficamos de fora de todas as soluções, não queremos saber. Tudo bem, é uma opção, os eleitores avaliam esta postura. Resta saber se a coligação PSD-CDS e CCDU ponderam integrar este Executivo no futuro, caso seja confirmada a ilegalidade, ou se não sequer ponderam em nenhuma circunstância integrar um Executivo com o Partido Socialista, e então, como sabem, só o Presidente de Câmara é que pode propor às Assembleias de Freguesia nomes para os seus vogais, para os vogais do Executivo. Há um limite, pode ir adiando reuniões, mas há um limite em que tem que ser dito que não há solução possível e, portanto, só convocando
novas eleições é que se poderá resolver esta questão. O Bloco de Esquerda... A pergunta que fica é se as outras forças querem que sejam convocadas novas eleições, ou se têm um caderno de encargos, ou se não têm. Até hoje, os eburenses e os fregueses destas freguesias não sabem quais são as condições, nem sabem como é que se pode resolver este imbróglio. Lamento. Eu queria só referir a questão, é que esta situação não é virgem, digamos, dentro da legalidade. Nem sempre é possível encontrar soluções para a formação, para a eleição dos vogais das juntas de freguesia. Há casos no distrito onde não é bom, mas tem acontecido, em que há o que é eleito como presidente da junta é a pessoa mais votada, alguns têm estado 2 anos, digamos, sozinhos, digamos, no órgão para que foram eleitos. Isto não é aconselhável, portanto, mas a situação é estranha, porque há partidos que não concordaram em ser eleitos como vogais para o Executivo e, todavia, ficaram com os presidentes da Assembleia de Freguesia da mesma freguesia. Portanto, de qualquer forma... Quem é que está na mesa da Malagueira e Horta das Figueiras? É o PSD. Só a coligação PSD. PSD e PSD-PS no Bacelo e PSD mesa integral na Malagueira. Eu ia perguntar ao Bruno, por uma resposta rápida, Bruno, o PS no comunicado divulgado esta semana acusava a CDU de tentar criar uma situação de impasse para inviabilizar a eleição dos novos executivos e assim eternizar no poder os vogais anteriores. Alinha neste tipo de críticas? Não. Primeiro, há a questão política e há a questão jurídica. Acho que não se pode acusar a CDU de querer esclarecer perante um tribunal uma questão que considera ilegal e tem toda a legitimidade para o fazer. Portanto, é ridículo poder acusar a CDU. Se a CDU tem dúvidas, acho que como todos nós temos dúvidas, fez muito bem a fazê-lo. Se quer ir pela parte política da CDU, não querer viabilizar um executivo ou não querer fazer parte de um executivo, acho que o PS não pode acusar só a CDU. Tem que acusar a CDU, tem que acusar a coligação PSD-CDS, tem que acusar o movimento Cuidar de Évora de não quererem fazer parte de uma solução governativa para estas freguesias. Acusar só a CDU de ficar fora da solução parece-me redutor, parece-me que é um ataque do PS só à CDU, porque lhe convém atacar só a CDU, mas não me parece que tenha sido só a CDU que recusou haver uma solução plural para aquele executivo, julgo que foram todos, e portanto não faz sentido. Muito bem, sobre este assunto, CDU, no meu entender. Sobre este assunto, querem acrescentar mais alguma coisa? A questão é que, voltando ao comunicado, o comunicado do PS persiste neste estado de negação. Portanto, o comunicado do PS não quer aceitar, digamos, tenta fazer da CDU como um inimigo do processo da eleição destes órgãos. Quando a CDU disse claramente, quando houve a reunião, digamos, após eleições, que o PS tinha ganho as eleições e que nós não faríamos parte do Executivo e que não nos oporíamos às soluções que o PS encontrasse para formar o Executivo. Portanto, digamos, isso foi muito claro para o PS. Desde o início. Estranhamos agora que se diga que nós quereríamos eternizar os antigos membros do Executivo da Junta. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nem é possível num quadro de legalidade democrática. Não é possível. Não. Muito bem. Podemos avançar. Só para terminar. Sim, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Só para responder ao Sr. Bruno Martins, o movimento Cuidar de Évora não está ali... Só Bruno, sim senhor. Peço desculpa. Só para responder ao Bruno, a mim pode ser só Faria, Bruno. Muito obrigado. Eu também. Só para responder ao Bruno, o MCE nunca teve, não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém, principalmente não prejudicar os municípios. Não fazendo parte de determinado tipo de conjunções políticas, é porque entende, nesta situação concreta, nomeadamente da mesa da Assembleia, das diversas juntas e municipal, que serviria melhor a população não fazendo parte desta mesa.
Porque, como vocês bem sabem, houve partidos com muito mais responsabilidade, com muito mais experiência governativa e com muito mais conhecimento, que poderão ser muito mais capazes de levar por diante aquilo que a população lhe interessa. Não é o movimento Cuidar de Évora, com 7 meses de existência, não é, que vai conseguir chegar lá e governar corretamente, provavelmente, sem que os seus pares o possam apoiar, até porque não tem maioria nenhuma, poder governar o que quer que seja em prol dos municípios da melhor forma. Agora, sabemos o que queremos para os nossos municípios, sabemos o que queremos para o nosso concelho e sabemos como é que devemos defender a nossa população de determinado tipo de entendimentos que os partidos políticos até agora têm tido nas governações dos diversos concelhos e países, inclusive. Por isso é que eu digo, e volto a dizer, que o MCE entendeu, nesta condição única e específica, tomar esta posição. Não terá certamente a mesma posição noutras coisas que possam ser importantes e que entenda importantes para os nossos municípios. Primeiro, os nossos municípios. Muito bem, foi clara a sua posição. Podemos avançar para o próximo tema. Vamos falar do Orçamento do Estado para 2022. A proposta do Governo foi chumbada esta quarta-feira no Parlamento. E agora, no horizonte, vêm-se eleições legislativas antecipadas. António Gavela, o que lhe apraz dizer sobre a atual situação política do país? Pronto, há dois aspectos. Um é a negociação do orçamento em si, um orçamento que deveria dar resposta global aos problemas nacionais, né? E como as reuniões decorreram, e as respostas que o PS não deu, e todo o passa-culpas que vai acontecer agora sobre, digamos, quem são, aliás, quem ouviu o debate, eu não ouvi tudo, mas quem ouviu os últimos dias, interessa jamais que é a responsabilidade pelo pretenso regresso da direita, né? Do que, digamos, o que é este orçamento e porque é que ele, de facto, foi chumbado. Porque a questão de fundo é essa, é que há 6 anos, quando o PCP, em 2015, através do secretário-geral, Jerónimo de Sousa, disse que o PCP, ou que o PS só não forma o governo se não quiser, havia um objetivo claro, que era afastar a direita do poder e criar um caminho de progresso e desenvolvimento do país e de justiça social. Portanto, isso aconteceu, foi possível durante anos, portanto, alguns anos, e neste orçamento, portanto, o que está em causa é, de facto, questões que o PS não deu resposta, e isto não temos muito tempo, mas sobre a questão do aumento económico e o aumento dos salários, sobre as creches, as crianças, a quebra demográfica, as reformas e as pensões, o Serviço Nacional de Saúde, os serviços públicos, a habitação, a justiça fiscal, a dinamização da atividade económica. Eu posso dizer que o PCP, ao longo dos meses, e estas negociações decorreram desde fevereiro, março até agora, até aos últimos dias, que as respostas do PS vinham a conta-gotas e quando vinham era, digamos, pela dizer que não ou muito longe daquilo que, digamos, era expectável, porque havia condições para ter ido mais longe, né? No salário mínimo nacional, na questão da habitação, portanto, em questões como o Serviço Nacional de Saúde, que está no limite. O Serviço Nacional de Saúde, se não forem tomadas medidas, vai à falência. E depois, e os privados estão à espera disso, né? Estão à espera disso. Com estas recusas da parte do governo, não é possível avançar para o futuro, não é? Portanto, a questão das pensões, a habilidade das pensões, dos 10 euros, aumento progressivo, etc. Portanto, são situações que decorreram. Nós tivemos, na sexta-feira passada, informações sobre a rejeição de propostas que tínhamos apresentado em março, e porque a resposta do PS foi nula, o governo não respondeu.
Daí que nós consideramos que hoje somos acusados de intransigência, né? Mas essa questão deve ser colocada ao governo. Quem foi intransigente nas negociações foi o governo PS. Ele recusou a resposta para os problemas nacionais. Não se diga agora que foi a intervenção do PCP e a indisponibilidade do PCP para se encontrarem soluções, não é? O PS não quis. Nós fomos até ao limite. O PCP votou contra o orçamento porque considera que a direita só pode vir a governar o país se houver políticas de direita. Não é a direita, não vem por passos mágicos. Digamos, os orçamentos e as políticas que estão em curso, que não resolvem o problema das pessoas, que levam as pessoas ao desespero. E esse desespero que pode ser manipulado e utilizado contra o sistema, contra os políticos, contra a democracia, de facto, e contra a justiça social. É esta questão que nos preocupa, porque quem leva o país ao beco é o governo do Partido Socialista. Portanto, nós estamos, digamos, fizemos o que pudemos para que pudéssemos aprovar o orçamento. E não tivemos, e as questões não vieram. O PS dá a ideia que quem quer eleições antecipadas, não sei por que razão, é o próprio PS. Enfim, para já disse. Muito bem. José Santos, do PSD, como é que olha para a situação política do país? Eu concordo com muita coisa que o Luca Vela disse. Há que relembrar é que o PCP é cúmplice neste estado terrível que o país se encontra. É cúmplice, aprovou. Enfim, o Bloco ainda se arrependeu o ano passado, mas também é cúmplice. Então, o que nós temos aqui é o fim de uma coligação negativa. Eu creio que a Geringonça foi um projeto político falhado em Portugal. Admito que numa primeira fase teve alguma função de alguma distensão social, de facto havia em alguns setores da sociedade portuguesa algum ambiente um pouco crispado. Há que recordar que o PSD já tinha iniciado a recuperação de rendimentos, portanto não foi a Geringonça que iniciou a recuperação de rendimentos, não foi, isso é factual, e portanto uma coligação negativa que tinha apenas como objetivo, aliás como o Dr. Cavela referiu, acabar com a direita, esse papão que é a direita, quer dizer, eu não sei, a direita é o Carlos Moedas que é Presidente da Câmara de Lisboa e que chamou até si o Clube das Alterações Climáticas. Era o Passos Coelho e a Troika. Peço desculpa, o Pavela. Mas não o papão da direita já não assusta os portugueses. Os portugueses não querem ir para as 6 da manhã para uma fila de um centro de saúde, como acontece todos os dias. Quem deu cabo do Serviço Nacional de Saúde não foram os privados. Quem deu cabo do Serviço Nacional de Saúde foi os orçamentos que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda aprovaram. Porque a esquerda não sabe gerir. A esquerda não sabe gerir. O que nós vemos é... Aliás, como mais uma vez ia acontecer neste orçamento, era enterrar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. As políticas não se fazem apenas com deitando dinheiro acima dos planos. Aquilo que foi feito foi deitar problema acima dos planos. Quer dizer, deitar dinheiro é relativo, porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista entraram no logro orçamental, aprovaram o orçamento e depois, ao longo da execução orçamental, viam o ministro Centeno e agora o ministro Leão, a cativarem as verbas. Basta comparar as execuções orçamentais com o orçamento inicial. Portanto, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, das duas uma, ou se deixaram enganar ou foram enganados. Mas qualquer aluno de Economia ou de Finanças Públicas do primeiro ano de uma faculdade percebeu o logro que foi esta execução orçamental. E aqui estamos, uma governação falhada, uma coligação enfraquecida. Eu penso que o Partido Socialista não queria ir para eleições, tanto que não queria, que tentou, até à última. Eu diria que Portugal, nestes últimos dias, teve sob ataque, porque, aliás, há uma imagem para mim muito paradigmática, que é no final de um Conselho de Ministros, em que o Primeiro-Ministro não esteve, estava, penso em Bruxelas, em que a Ministra da Saúde, da Segurança Social e da Cultura, há uma imagem quando a conferência de imprensa termina e elas se levantam, elas têm uma imagem de reféns do Partido Comunista e reféns do Bloco de Esquerda. E muito o Governo se esforçou. O próprio Partido Socialista, que é hoje, com muita pena minha, um partido menos moderado do que sempre foi historicamente, é um partido, em alguns setores, mais radical, deu tudo, praticamente tudo aquilo que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista queriam. Bom, não terá dado tudo. Bem, imagino que não, porque, enfim, eu penso que até no Partido Socialista há ali, no fim, uma réstia de responsabilidade e porque também sabe
que a Comissão Europeia lhe puxa as orelhas. Aliás, quando a geringonça começou, como se recordam, o Partido Socialista, em algumas matérias, acabou por alterar o sentido das políticas, nomeadamente nas questões económicas, de finanças públicas, porque a Comissão Europeia puxava-lhe as orelhas. E, portanto, o que nós temos neste momento é devolver ao povo. Repare que o governo do Partido Socialista, por querer manter esta geringonça e por querer que o Orçamento de Estado fosse aprovado, quer dizer, boicotou a concertação social. A concertação social é uma ferramenta institucional que está perfeitamente enraizada na nossa democracia. Então, o Primeiro-Ministro vem dizer que foi uma falha processual, omitir informação à concertação social. Não interessa se foi aos patrões, se foi aos sindicatos. O governo omitiu informação à concertação social. Como é que os investidores internacionais, como é que as multinacionais que querem vir investir para Portugal, querem trabalham para um país em que o Primeiro-Ministro omite informação aos representantes das confederações patronais? Portugal só se fosse inventado, porque esses são países que não existem. E depois vemos o governo numa azáfama brutal, a tentar dar tudo e mais alguma coisa ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, que, no entanto, já tinham decidido há muito o seu sentido forte. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão prisioneiros de setores mais radicais que disseram já há algumas semanas ou meses este orçamento não é viabilizado. É uma prova de sobrevivência, que tem muito a ver, penso eu, com o resultado das autárquicas. E depois ainda vemos o Partido Socialista a pedir ao Dr. Rio para viabilizar o orçamento. É uma coisa, não há vergonha na política portuguesa. Então o Dr. António Costa disse claramente que não queria qualquer tipo de negociação. Ele não vai ter, nos próximos 50 anos, um líder do PSD com quem pudesse fazer um acordo. Mas disse ao Dr. Rio que no dia em que precisasse do PSD, o governo caía. E hoje o secretário-geral adjunto do Partido Socialista no Parlamento dirigiu-se ao Dr. Rio a pedir que o Dr. Rio viabilizasse o orçamento. Tudo acontece na política portuguesa. É uma coisa impressionante. Portanto, para concluir, eu sou um adepto da estabilidade. Portanto, não estou aos pulinhos e efusivamente a celebrar aquilo que aconteceu. Eu sou fiel, eu era fiel à estabilidade nos tempos do professor Cavaco Silva, não mudo as minhas opiniões, os meus princípios consoante as circunstâncias. Independentemente do orçamento ser mau. O orçamento não é mau, o orçamento é péssimo. Cada orçamento que passa, ele é pior. Este orçamento já não é bem o orçamento do Partido Socialista, já ninguém sabe muito bem que orçamento é este. É um orçamento com medidas aqui e acolá, é uma grande salganhada, é uma grande balbúrdia. E eu, sendo adepto da estabilidade, penso que, apesar de tudo, há aqui uma vantagem. Não sabemos o que é que vai sair das eleições. É importante que elas façam o mais depressa possível, mas vamos devolver a palavra aos portugueses. E os portugueses, meus caros amigos, os portugueses, como aliás demonstraram em Lisboa, não querem saber da direita nem querem saber da esquerda. Os portugueses não querem. Os portugueses querem, e eu falo muito, aquele meio milhão, entre meio milhão a 700 mil portugueses que decidem as eleições, são aqueles eleitores que estão entre o centro-esquerda e o centro-direita, querem um governo novo, um governo que lhes resolva os problemas e não um governo que os andou a enganar durante 6 anos a dizer que lhes resolveu os problemas, porque, no essencial, este governo resolveu muito poucos problemas aos portugueses. Muito bem. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. E indo em contra estas últimas palavras do professor José Santos, o Movimento Cuidar de Évora olha para esta proposta de Orçamento de Estado, que ainda não sabe se foi aprovado ou se vai ser aprovado, de uma forma... Não foi chumbada, Joaquim, foi chumbada. Já foi, não sei. Já foi a votação há um quarto de hora. Okay. Tendo sido chumbada, e antes de falar da parte do chumbo, se calhar se eu falar da parte do ainda não chumbo, mais facilmente me vão entender do que é que nós entendíamos e o que é que nós pensámos desta proposta de Orçamento de Estado. Nós estamos muito preocupados com a governação do país, evidentemente, porque toca a todos, mas estamos neste momento mais preocupados com o problema dos nossos municípios. E uma das coisas que este orçamento, ou esta proposta de Orçamento de Estado não continha, esperemos que isso mude rapidamente, era a grandiosa obra que estamos a fazer neste momento na nossa cidade, que é o Hospital Central do Alentejo, que não tinha uma vírgula sequer desta proposta de Orçamento de Estado para este nosso hospital. E nós estamos preocupados em saber de onde é que vem o dinheiro
que a Câmara não tem para pagar este hospital. E estamos preocupados com outras situações. Porque o hospital não é só a construção do hospital. O hospital tem que ter estradas, o hospital tem que ter acessos, o hospital tem que ter outro tipo de recursos, o hospital tem que ter coisas à volta dele para poderem servir esse mesmo hospital. E nós não vimos nada. Não sabemos se a população sabe. Estou desconfiado que as pessoas aqui do bairro de Santa Tonique nem sequer foram ouvidas a respeito de se vai ser aqui, o que é que vai acontecer às suas próprias propriedades. Não houve tempo sequer para votar o que é que fosse, nomeadamente planos de PDMs e planos urbanísticos que supostamente estão a ser remodelados agora e ninguém foi ouvido. Aquilo que há para ouvir ou os prazos que vão dar devem ser relativamente curtos, que as pessoas nem sequer sabem, não são divulgados corretamente para as pessoas pronunciar. E normalmente as pessoas andam preocupadas com estas situações quando começam a bater-lhes à porta. O próprio Orçamento de Estado não faz uma referência a isso. O PRR nem sequer diz nada em relação a nós no que toca ao Hospital Central do Alentejo. Por isso, entendemos que este investimento que vai ser feito no hospital de 210 milhões de euros, ainda estamos para perceber de onde é que veio o dinheiro e para como é que ele vai ser aplicado. O Orçamento de Estado no seu todo, como já disseram os intervenientes aqui deste debate anteriores a mim, peca provavelmente por muitas coisas e se calhar não satisfaz a governação do país que nós queremos, e principalmente aquilo que nos toca a nós em Ourense é que ainda não havia lá uma parcela que viesse cá para este lado, e nós precisamos no Alentejo e precisamos fundamentalmente no Concelho de Évora, porque precisamos daqui de investimento público, e não só de investimento público, mas também de investimento público para podermos chegar a bom porto com aquilo que pretendemos para o nosso concelho. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, sobre o orçamento, o chumbo do orçamento. Em primeiro lugar, já tinha visto alguns elementos do movimento Cuidar a Débora falar disto, e eu, apesar de achar que é um péssimo orçamento do Estado, devo dizer, mas na página 18 do relatório do Orçamento de Estado, são orçamentados 62 milhões de euros para o Hospital Central do Alentejo, isso está em 2022. Estavam, apesar de sabermos que a rubrica do Hospital Central do Alentejo tem lá sempre a dotação, e depois entre a dotação e aquilo que acontece na realidade é outro assunto, mas não é verdade, e é bom também, porque gosto que as coisas sejam bem claras e que se fale de verdade. O Hospital Central do Alentejo está referido no Orçamento de Estado, isto tinha dotação financeira. Eu julgo que o primeiro ponto que eu quero sublinhar é dirigido ao Sr. Presidente da República. O chumbo de um Orçamento de Estado não implica a dissolução do Parlamento. Só implica porque Marcelo quer. Porque Marcelo quis fazer esta chantagem e quer provocar também ele a crise política. Porque poderia e havia espaço ainda para negociação neste mandato e com esta Constituição da Assembleia da República, e só não vai haver porque Marcelo Rebelo de Sousa não quer. E isso que fique claro. Ninguém o obrigava a ter anunciado as eleições antecipadas caso este orçamento fosse chumbado. O segundo aspecto vão-se criar, vai haver uma máquina comunicacional do PS e da direita que vai ser enorme, mas que vai estar muito distante da realidade. E isso é pena para a democracia. Acho que cada um deve utilizar os seus argumentos, deve apresentar as suas propostas ao país, mas não vale a pena continuar a espalhar mentiras. O Bloco de Esquerda não apresentou o seu programa ao Partido Socialista, nem o PCP apresentou o seu programa ao Partido Socialista. Estamos a falar de dois partidos, Bloco e PCP, que representam 30% dos votos à esquerda e, portanto, mereciam por parte do governo um tratamento decente para ver o seu orçamento aprovado, coisa que não aconteceu. E, portanto, não houve exigências do outro mundo, não houve um aumento enorme de exigências, houve um pedido de propostas para responder pelo país nas áreas que estes dois partidos consideraram que eram importantes neste momento responder pelo país, não esquecendo que temos, de facto, condições no país agora diferentes do que tínhamos há uns anos atrás, nomeadamente com o Serviço Nacional de Saúde, que fruto da pandemia
foi levado a um desgaste enorme e que precisa de um investimento que este orçamento não contemplava. E, portanto, acho que vale a pena sublinhar, mais uma vez, e nós não nos vamos cansar de dizer isto, o Bloco de Esquerda apresentou 9, não apresentou 30, não apresentou 100, 9 propostas para a negociação do Orçamento de Estado de 2022. Destas 9 propostas, a esmagadora maioria foram defendidas pelo Partido Socialista ano passado. E, portanto, não nos venham dizer que o Bloco de Esquerda quis criar crise política, que nós não vamos admitir, nós vamos repetir isto até à exaustão. O Bloco de Esquerda propôs saúde, autonomia dos hospitais e das instituições hospitalares para a contratação de funcionários sem ter necessidade do visto do Ministério das Finanças. Requeriu o processo, a questão da exclusividade dos médicos com majoração, naturalmente, do seu rendimento. O Partido Socialista respondeu negativamente, veio com aquela história da dedicação dos médicos que se tiverem em cargos de chefia, então já não podem ter cargos de chefia no privado. Isso não é dedicação plena, coisa nenhuma. Propôs a criação da carreira técnica auxiliar de saúde, coisa que o Partido Socialista defende, mas não quer aplicar. Propôs na área do trabalho a revogação na área das pensões, a revogação do fator de sustentabilidade, coisa que Vieira da Silva, não sei se se lembram, Ministro do Trabalho, defendia em 2019. Portanto, mais uma proposta defendida pelo Partido Socialista, resposta negativa por parte do Governo. Em termos do trabalho, a reposição dos 30 dias para retribuição em caso de despedimento. O PS defendia isto quando estava na oposição ao PSD. Disse que não. Nem sequer quis passar dos 12 dias para os 20 dias, coisa que o Bloco de Esquerda, em último caso, disse que se fosse necessário, aprovava. Nem isso o Partido Socialista quis. Reposição dos 25 dias de férias. O Partido Socialista, quando estava contra o governo de Passos Coelho, dizia que era uma vergonha ter-se cortado os 25 dias de férias. Repor o direito ao descanso compensatório por trabalho suplementar e o pagamento de horas extraordinárias. O Partido Socialista diz que cedeu a partir depois de trabalhar mais de 100 horas suplementares é que passa a receber a 100% aquilo que deveria. Isto é uma contraproposta séria. Repor o princípio de tratamento mais favorável e revogar a caducidade unilateral das convenções coletivas de trabalho. O Partido Socialista não quer revogar, lá tirou revogar durante mais um aninho esta questão e está dada a resposta. O Partido Socialista não quis negociar este orçamento com a esquerda. Não quis negociar este orçamento com a esquerda. Fica claro porque é que o Bloco de Esquerda, no início desta legislatura, quis fazer um acordo escrito com o Partido Socialista. Isso sim garantia a estabilidade ao país. Um acordo escrito com propostas claras para o país para estes 4 anos, agora os próximos 2 anos, os 2 anos que ficaram para trás e os 2 anos que ficaram para a frente. Ficou claro porque é que votámos no ano passado, não estamos só a votar contra o orçamento este ano, e fica claro porque é que votamos contra o orçamento este ano. Porque António Costa e o Governo nunca quiseram negociar a sério com os partidos à sua esquerda. O Bloco de Esquerda, o ano passado, decidiu votar contra. O PCP, conseguindo algumas conquistas, ainda que tímidas, decidiu dar, na altura, mais uma chance ao Partido Socialista. Mas, de facto, a esquerda não se fez, nem ninguém ganha no país para ser a muleta do Partido Socialista. Ninguém ganha com isso. Quem trabalha não ganha com isso. Quem sempre trabalhou não ganha com isso. Enganemos. E Passos Coelho dizia que vinha aí o diabo com a geringonça, e nós temos muito orgulho da geringonça. Agora não me venham com essa questão, como o José Santos falou, e bem, que agora vem o papão. Porque o Partido Socialista dizer que vem agora aí à direita, isto ou é o Partido Socialista a admitir que a sua governação é tão má que a direita vai ganhar as eleições, ou é o Partido Socialista a fazer uma vitimização, uma tentativa ridícula de tentar alcançar o seu sonho de maioria absoluta, que é isso que está na cabeça de Costa. E isso não admitimos. Haverá sempre uma esquerda que combate e, portanto, estejam descansados que nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o Partido dos Verdes vão desaparecer. Cá continuaremos a lutar por quem trabalha. Muito bem. Terminamos o programa desta semana. Quero agradecer... Um pequeno aspecto. Tem que ser 30 segundos, no máximo. Com o que aí vem de que foram os partidos de esquerda que vão empurrar isto para a direita. Isso não é verdade. Não é verdade porque, se as pessoas se lembrarem do que foi o inferno do governo de Passos Coelho,
não votarão na direita. E, de facto, se os problemas nacionais não forem resolvidos, então sim, as pessoas sentem desespero e são vítimas fáceis da direita em termos eleitorais. É isso que queria dizer. Muito bem. Sim, José Santos, do PSD. Eu só queria desmistificar esta ideia da direita. Os portugueses querem uma nova política. Os portugueses querem soluções governativas, responsáveis, que prestem contas. Temos um ótimo exemplo daquilo que aconteceu em Lisboa, do perfil do Carlos Moedas. É do PSD, de facto. Não é uma questão de ser de direita. O Carlos Moedas chamou-o... Já se enganaram com esse discurso com o Passos Coelho. Das alterações climáticas. Temos esse discurso há muito tempo. É preciso perceber que o Presidente da República disse que se não houvesse aprovação do orçamento, haveria eleições antecipadas. E também não percebo, eu percebo a ideia do Bruno, de facto seria possível, mas estaríamos aqui mais 3 meses até que o Bloco de Esquerda e o PCP resolvessem ir ao encontro. Zé, mas não é obrigatório. Que o Governo deu. Criou-se esta ideia, o próprio Presidente contribuiu para criar esta ideia que era a única solução, não é? Com certeza, é só isso que eu estou a dizer. É um entendimento acho que é bom que fique claro. Mas é um entendimento claro dele. Tudo bem, mas que fique claro que não era a única solução possível. Não era, mas é um entendimento. O que interessava mesmo era que tanto o PSD como o PCP, como o Bloco de Esquerda e as outras forças representadas lá no Parlamento se lembrassem que existe Alentejo, existe Évora, existe Beja, existe outras cidades que não só Lisboa e Porto, ou Setúbal. É isso que faz falta. Isso discutimos no programa. Temos de terminar o programa desta semana. A Praça do Município fica por aqui. Agradeço mais uma vez a vossa participação. O programa regressa de hoje a 8 dias. Boa tarde.